Bem-vindos, bem-vindos. Outro bate-papo sobre ayahuasca. Ayahuasca. Faz tempo que eu não converso sobre isso, faz tempo também que eu não comungo, né, com essa questão que nós tivemos aí da quarentena. Praticamente esses eventos desapareceram, né? Reuni muitas pessoas. Então, antes de começar, eu preciso salientar, importante, que eu não estou fazendo propaganda da ayahuasca, certo? Muito importante isso. Também não estou convidando as pessoas, entusiasmando as pessoas para que experimentem, para que vivenciem a ayahuasca. Não. Também eu não sou um expert no assunto, não sou uma pessoa que estuda, que experimenta, que pesquisa, coisas assim. Não. Sou uma pessoa que teve muitas vivências, uma pessoa que procurou entender, compreender um pouco da ayahuasca, como é que funciona, como é que flui isso, como é que se trabalha com essa ferramenta. Sou uma pessoa que tem as minhas ideias particulares, que é um direito de todos ter essas ideias e compartilhar essas ideias, né? O que eu espero é que as minhas ideias, que eu considero serem equilibradas, racionais, práticas, úteis, sirvam para alguém, tenham alguma utilidade para as pessoas. Isso é importante, né? E não quero convencer ninguém também de nenhum aspecto relacionado àquilo que eu compartilho. É importante a gente deixar isso bem claro, né? A minha visão da ayahuasca é uma visão um pouco diferente, talvez, da maioria, embora não seja única. E eu penso que a ayahuasca é uma ferramenta para autoconhecimento, para despertar, para iluminação. E por ser uma ferramenta, ela não é algo que você toma ocasionalmente, ela não é algo que você experimenta e pronto, ela não é algo que você vai lá buscar respostas, não é algo que vai trazer, que vai dar coisas para você, né? Uma ferramenta, e uma ferramenta complexa, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa pesquisar, você precisa aprender a utilizar a ayahuasca. Essa é a minha visão. Mas ela não exclui as outras visões, com toda certeza. Uma outra visão, que é muito válida, muito importante, embora seja mal compreendida, ela fala pra gente dos festivais, né? As pessoas já não gostam da palavra festival. Mas, nesse sentido, a ayahuasca, guardada as devidas proporções, é claro, se assemelha muito a um jogo de futebol, a um botequim no final de semana, a um churrasco em família, que são momentos onde você coloca para fora certas pressões, certas cobranças, certos anseios, certas necessidades. Em família é mais fácil, às vezes, em família às vezes é mais difícil, mas são momentos onde surgem catarses coletivas, surgem momentos em que as pessoas entram em desespero e saem do desespero, onde se transborda, né, certas coisas que estão represadas dentro das pessoas e que acabam nos adoecendo. Um jogo de futebol, que também anda escasso ultimamente, sem torcida, mas você vai para lá, você grita, você xinga o jogador, xinga o juiz, você fala palavrão adoidado, coisas que no dia a dia você não pode fazer. Então é um momento de libertação, de liberação dessa catarse coletiva. Você sai de lá mais leve, mais tranquilo, né? Com a ayahuasca acontece a mesma coisa. Tem pessoas que vão para a ayahuasca ocasionalmente, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano, né, uma vez por mês. E nesse momento, a ayahuasca serve para isso. É como uma cura dessas pressões internas, dessas ideias que você não pode comentar, que você não pode falar, que você não pode expressar, de coisas que você não pode fazer, né? Então a ayahuasca serve como uma desculpa, serve como um catalisador de botar para fora essas coisas que nos adoecem. Então, a ayahuasca tem esse componente também, né? Essa vivência ocasional, certo? Que você vai para lá,
libera as pressões, sai de lá mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado e vai para a sua vida. Daí a pouco, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, você sente de novo necessidade de aquilo, vivenciar aquilo de novo e você vai lá. Então eu vejo esses 2 aspectos muito claros e muito presentes na maioria das pessoas, né? Acompanhei isso, observei, conversei, troquei ideias com muitas pessoas nas vivências que eu fui, as pessoas tanto que estavam participando da vivência quanto aqueles que estavam cuidando das pessoas que participavam da vivência. E tive muitos bons amigos que me trouxeram muita informação. Embora, como eu mencionei, essa questão da catarse não seja muito aceita, né? As pessoas não gostam porque pensam, ele vem aqui só para fazer isso e vai embora e não está nem aí. É uma cura, é uma medicina, né? É uma visão de medicina da pessoa que está precisando daquele remédio. Vai lá, toma, tem a vivência, boa ou ruim, com peia ou sem peia, né? Com borracheira ou sem borracheira, com vivências, com expansões de consciência ou não, e sai de lá, tranquilo, retorna à sua própria vida. Desde o princípio, a minha vivência não foi essa. Desde o princípio, a minha vivência não foi essa, porque eu entrei num ritmo já, né, numa vivência a cada 15 dias, de aprendizado, de autoconhecimento, de observação. E foi muito, muito produtivo, embora eu tenha, hoje, observando em retrospectiva, eu tenha cometido alguns erros com a ayahuasca que eu já tinha cometido com outras coisas, ou seja, já podia ter apreendido, mas a falta de consciência que todos nós temos, né, que é peculiar ao nosso desenvolvimento, se manifestou também e depois houve o aprendizado, né? E aí houve essa visão retrospectiva também, né? Eu tomava uma quantidade acima do que o meu corpo podia lidar, certo? Já tem um vídeo sobre isso, inclusive, né? A quantidade ela é determinante na qualidade da sua vivência. E por tomar uma quantidade acima, eu penei um pouco no começo, Então até eu me dar conta desse detalhe e alterar essa quantidade, me adaptar, e essa quantidade depende da qualidade da ayahuasca, né, da concentração da ayahuasca, 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, 7x1, estrela, mel, gel e assim por diante. Então aí eu tive um primeiro aprendizado de saber essa quantidade que me era propícia, e também dessa questão de retrospectiva, de observar outras situações onde eu também exagerei e onde eu também me machuquei. Então, desde o começo, a ayahuasca para mim foi realmente essa ferramenta que a gente precisa aprender a usar, que a gente precisa aprender a domar essa força, né? Por favor, sem qualquer concepção de ego, de megalomania, de eu sou maior, eu sou forte, eu sou isso e aquilo, eu vou dominar, controlar. Não. No sentido de você aprender a dominar a ferramenta, controlar aquela ferramenta para usar a quantidade necessária, para o número de vezes necessário, e para que você tenha uma vivência adequada e que essa vivência melhore com o tempo, né? Ela se aprimore, ela se aprofunde com o tempo. Então, para mim, a ayahuasca sempre teve essa questão. É um caminho, é uma ferramenta, é um meio que eu preciso aprender a lidar para poder, né, me aprofundar, para poder crescer, para poder melhorar. E eu tive essa oportunidade, e hoje eu vejo muitas pessoas chegando na ayahuasca querendo que numa sessão, na primeira sessão, uma resposta para a sua vida, para o seu objetivo, o contato com os mentores, ou seja, coisas muito grandes, né? Coisas muito avançadas, coisas muito profundas, sem que a pessoa esteja pronta para ter essas informações, para ter essas vivências, para receber, né, esse tipo de presente, podemos dizer assim, da espiritualidade, ou dos mentores, ou da ayahuasca, ou nossa consciência mesmo. Então, a gente percebe, a gente vê bastante isso, essa ilusão das pessoas que eu vou lá e vai tudo se resolver, né?
E tanto essa ilusão que às vezes as pessoas têm uma vivência e interpretam aquilo com de uma maneira totalmente desproporcional. Né? Você tem uma vivência, tem uma rememoração, tem alguma coisa muito peculiar, muito importante, mas a gente tende a extrapolar muito, fazer disso algo muito grandioso, quando não é bem assim. As primeiras vivências com a ayahuasca é você aprender a ferramenta, é você se purificar um pouco, e começa pelo corpo físico, começa pelas energias, coisas que nós guardamos dentro da gente. Às vezes as pessoas falam mal do vomitar, falam mal da diarreia, falam mal de tantas coisas, né? Mas são importantes purificações, muito importantes. Porque o que você vomita, a diarreia que você tem, o mal-estar que você passa, os problemas de pressão que você tem, são coisas que estão dentro de você. Não é a ayahuasca, não é o grupo, embora o grupo ajude, ou facilite, ou dificulte, mas estão dentro de você. E se isso não vier para fora, com consciência, não uma simples limpeza sem consciência, né, para que haja um aprendizado, você adoece. Você adoece. As coisas que estão dentro de você, né, que estão presas no seu estômago, ideias, conceitos, emoções que você não consegue engolir, que tranca aqui, ideias, conceitos, emoções, pensamentos que você não consegue digerir, que tranca ali nos intestinos, né? Que dá uma prisão de ventre porque você não quer soltar as coisas que estão ali, ou porque você... E aí vem o vômito, vem a diarreia, com toda essa simbologia. Então, tirando fora o nojinho, faz parte do processo e é muito bom que ocorra. Mas isso ocorre no começo. Você purifica um pouco o seu corpo, suas energias, né? E se você continuar no caminho do crescimento, do autoconhecimento, você vai alterar coisas na sua vida que causaram isso. Você vai equilibrar um pouco a sua alimentação, você não precisa se tornar vegetariano fervoroso, não. Você vai mudar a sua alimentação aos poucos, adaptando, você vai mudar seus hábitos, você vai mudar o seu palavreado, você vai mudar suas atitudes, para que tudo isso que você fazia antes, que causou aquele acúmulo, que causou aquela pressão interna, não ocorra novamente. E aí você começa a se trabalhar, começa a se modificar, e isso leva tempo, isso leva vivências, né? Isso leva você às vivências com a ayahuasca. Então aí você vai precisar 6 meses, 1 ano, 2 anos, para isso tudo se encaminhar na sua vida. Então não adianta você tomar ayahuasca todo dia, não adianta você tomar todo final de semana, não adianta ficar esperando que na primeira, na segunda, na terceira venha aquela revelação bombástica, aquela revelação arrasa quarteirão, né, que vai resolver tudo na sua vida. Não vai. Porque se você não estiver preparado, se você não mudar a sua vida, e a ayahuasca não vai mudar a sua vida. Ela não vai fazer por você o trabalho. Não, é você que tem que fazer. Então, se você não promover essas mudanças, não criar dentro de você um campo fértil onde vão florescer coisas importantes e úteis, não adianta você ficar tomando. Não adianta você ficar buscando e se decepcionando, e depois falando mal da ayahuasca. Não adianta. Preciso que haja uma atitude de suporte sua para criar condições para esse crescimento. Senão, serão apenas festivais, onde alivia a pressão e você volta a fazer as mesmas coisas, acumula pressão de novo, você vai lá aliviar, e você acumula, e você fica nesse vai e vem, que vão adoecer você. Sem sombra de dúvida, você adoece. A ayahuasca ainda tem muito preconceito, enfrenta muito preconceito. Preconceito, inclusive, dentro das pessoas, né, que trabalham com a ayahuasca. Muita gente dentro da ayahuasca torna a ayahuasca uma coisa divina, tão distante do dia a dia, tão distante de nós, seres humanos, que às vezes fica impraticável. Então, tem lugares e tem pessoas que não são bons para você comungar, para você ter a vivência com a ayahuasca. E tem lugares que são bons. Como é que nós vamos saber?
buscando informações, aprendendo, conversando, trocando ideias e indo experimentar. Quando você vê que o lugar não é bom, você não vai mais. Quando você vê que o lugar é bom, que você tem uma boa vivência, que você tem um bom grupo, que você tem uma boa sintonia, você continua. Vai se adaptando. Né? É o melhor caminho. Mas precisa se conversar. Tem pessoas que não gostam de vídeos sobre ayahuasca, né? Tem pessoas que pensam que os vídeos sobre ayahuasca só servem para fazer propaganda, só servem para falar, cantar os louvores e as bênçãos da ayahuasca e acabou. Ou que é uma propaganda enganosa, que leva as pessoas para o mau caminho, que as pessoas continuam chegando no ayahuasca, com ou sem vídeos, com ou sem pesquisa, com ou sem debates, com ou sem ideias. E as pessoas, por isso, por chegarem na ayahuasca sem esse preparo, sem essa ponderação, não conseguem aproveitar o potencial dessa ferramenta fantástica, se decepcionam, saem de lá às vezes mais perdidas do que quando chegaram, porque não sabem lidar com a informação que recebem, não sabem lidar com o que tem lá dentro da ayahuasca, ou cultivam ideias equivocadas, né? Mais ilusões, continua esperando que a ayahuasca resolva os problemas, que não vai acontecer. Então eu creio que é importante a gente conversar, trocar ideias, né? Com educação, com discernimento, com lucidez e com respeito, né? Para com as opiniões diferentes, para com as visões diferentes. Esse compartilhar, sem querer convencer, é fundamental. Cada um aproveita o que conseguir, o que achar interessante, né? Melhora. Conhecimento sempre vai ser importante, sempre vai ser útil. Mas para a gente saber se é conhecimento, a gente tem que conversar, trocar ideias, debater, interagir, né? Para poder haver esse crescimento. Conceitos fixos, ideias fixas, dogmas, determinações muito rígidas atrapalham. Né? Precisamos questionar. Mas sempre com respeito, com educação, a gente avança juntos. Todos nós crescemos, né? Como um todo. Legal, pessoal. Então foram estas aí algumas ponderações sobre a ayahuasca. Tem outras tantas. Talvez até faça uma live uma hora dessa sobre o assunto. Para procurar esclarecer, né? Procurar compartilhar um pouco da minha vivência, dos meus estudos, das coisas, das minhas ideias. Se algumas pessoas aproveitarem, excelente. Gratidão a todos.